A paz do Senhor, pessoal, já temos chegado agora na página 38. Vamos tratar agora acerca da introdução aos livros históricos, tá ok? Então a gente já fez um estudo amplo aí acerca da introdução ao Antigo Testamento, num contexto geral, acerca dos materiais, da língua, do início da história do povo hebreu, das traduções bíblicas, os livros do Pentateuco, né, o início da atividade escrita, né, da Bíblia com Moisés, aí pelo menos 1445 a.C. E agora na continuidade histórica, depois do comentário acerca dos 5 livros, né, escritos por Moisés, os livros do Pentateuco, chegamos agora na continuidade aos livros que estão dentro do conjunto dos históricos. Então, primeiramente, para entender essas classificações, nós vamos ver a forma como nós classificamos os livros da Escritura Sagrada a partir da tradução que herdamos da Septuaginta, da Vulgata, né, e que chegou até nós nessa organização. Primeiramente, a Septuaginta organiza assim, diferenciando-se da organização que a Bíblia hebraica original dá aos seus livros, e transmite essa forma de organização para a Vulgata e então para a Bíblia protestante, que mesmo sendo traduzida a partir do original hebraico, que foi um esforço que Lutero fez para obter uma tradução que estivesse ligada ao texto original hebraico, mas ele mantém a organização, a forma de organizar os livros como foi adotada pela Vulgata e pela Septuaginta. Então, quando falamos acerca de livros históricos, estamos nos referindo ao quê? Porque vamos ver que em nossas Bíblias, a nossa tradição de organização de livros da Escritura Sagrada, os livros históricos dizem respeito a um conjunto de livros, enquanto na Bíblia hebraica, na forma de organização adotada por eles, os livros históricos dizem respeito a outros livros. Então a gente vai ver um pouco acerca disso para a gente entrar especificamente na matéria tratando acerca desses livros. Então, primeiramente, na Bíblia original hebraica, a organização que eles dão às suas escrituras sagradas, temos 3 setores principais da organização. A Bíblia hebraica é chamada Tanakh, que é a junção desses 3 setores: Torá, Nevi'im e Ketubim. Então, Torá, Nevi'im e Ketubim compõem a Tanakh, a Bíblia hebraica. A Torá é constituída de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que equivalem aos 5 livros das nossas Bíblias que denominamos Pentateuco, tá? Então, Pentateuco, ou Penta, né, os 5 livros, é o mesmo que Torá na Tanakh, na Bíblia hebraica. As diferenciações vão surgir naquilo que diz respeito aos demais livros, os livros que seguem após a Torá, ou Pentateuco. E aí na nossa organização temos o segundo grupo de livros após a Torá são os livros históricos. Os livros históricos, que será objeto de estudo agora por nós. Dentre os nossos livros históricos contamos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. E aí onde inicia a grande diferenciação que houve na organização de livros das nossas Bíblias e a Bíblia hebraica. Aqui está igual, mas a partir do segundo grupo de livros, eles adotam uma organização a qual eles dão o nome de Nevi'im. E Nevi'im significa basicamente profetas, e eles vão subdividir esse grupo em profetas anteriores e profetas posteriores. Eles vão dar aos livros alguns dos livros que chamamos históricos, eles vão dar o nome de livros, o nome de profetas anteriores. E aí eles terão Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel juntos num livro só. 1º e 2º Reis também juntos num livro só. Então, só até esses livros aqui, eles vão colocar dentro de um conjunto que eles vão chamar Nevi'im, profetas, e dentre os profetas são os profetas anteriores para os judeus. Esses são os profetas anteriores. Depois os profetas que eles vão chamar posteriores, que serão Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os profetas que nós aqui contabilizamos um a um, eles juntam no livro só e chamam os 12.
Então, uma das diferenciações que existem entre a nossa Bíblia e a organização. Uma coisa que tem que ficar muito clara: o conteúdo que tem nesta Bíblia é o mesmo conteúdo que tem nesta Bíblia aqui. O que passa disso aqui é apócrifo, que não está incluído na Bíblia protestante. Os livros apócrifos não constam na Bíblia protestante. Constavam na Vulgata e na Septuaginta, mas muito bem designados como livros apócrifos. Só em 1835, mais ou menos, se não me engano aqui, se não falho, é que a Igreja Católica do Concílio de Trento canoniza os demais livros, e assim a sua Bíblia fica constituída com 46 livros, a Bíblia católica, mas sempre sabendo que os tradutores originais, inclusive Jerônimo, que fez a tradução mais usada dentro do catolicismo, a Vulgata, ele deixou muito claro que 39 livros são canônicos e os outros demais são apócrifos. Então, o conteúdo que tem nesta Bíblia aqui, mesmo com essa organização diferenciada, é o mesmo conteúdo que tem nesta aqui. O que muda simplesmente é a ordem dos livros reorganizada e a junção que eles fazem com relação a alguns livros que aqui são separados e aqui são juntos, principalmente com relação aos 12 profetas menores, que aqui são colocados no grupo de Nevi'im e são qualificados como os 12, não são contabilizados separadamente. Continuando na nossa Bíblia, o seguinte grupo será livros poéticos. Livros poéticos. Inclusive já tem um comentário postado aí acerca da introdução aos livros poéticos. Nesse grupo irá contar Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Agora, na questão aqui da Tanakh, da Bíblia hebraica, teremos o terceiro grupo chamado Ketubim, que significa outros escritos. E nesse grupo, Ketubim, teremos subdivisões como, por exemplo, poéticos, Megiló e históricos. Poéticos, Megiló e históricos. Os poéticos na Bíblia Tanakh hebraica são somente 3, Jó, Salmos e Provérbios. Esses são os livros poéticos por excelência na tradição hebraica. Aqui nós colocamos 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então aqui são somente os 3. Os outros livros, como por exemplo Eclesiastes e Cantares, que aqui para nós são os poéticos, para eles são num conjunto de livros que eles denominam Megiló. Megiló é um conjunto de 5 livros especiais lidos durante determinadas festas. Então Esther, por exemplo, lido na festa de Purim, Lamentações lido na memória da queda de Jerusalém, da queda do muro, Ruth lido na festa dos tabernáculos. Então esses livros de Megiló, 5 rolos, eles eram separados para ser lidos nessas ocasiões especiais. E aí, finalizando aqui a organização da Bíblia hebraica, teremos os históricos deles. Aqui os nossos históricos estão aqui logo após o Pentateuco, e contabilizam todos esses livros aqui. Para eles, os históricos estão no final da Bíblia e contam Daniel, que para nós está no grupo dos profetas, os livros proféticos. Para eles, Daniel, na verdade, tem que ser qualificado dentro dos livros históricos, porque eles entendem que Daniel, mesmo tendo sido usado como profeta, ele não exerceu o papel de profeta, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, que de fato viveram como profeta. Daniel viveu como um grande sábio e um grande estadista. Foi usado em profecia, mas não viveu como profeta. Então Daniel é contado entre os históricos. Aí temos Esdras, Neemias, que é uma junção também. Eles não contam separadamente. E Crônicas, que encerra o conjunto de livros na organização da Tanakh, da Bíblia hebraica. E uma informação interessante, que mostra o caráter canônico desta Bíblia, não dessa questão da organização, mas da questão de todos os livros serem considerados canônicos. Eu creio assim, e também acredito que você também vai entender dessa maneira. A maior pessoa que tem mais autoridade para determinar a canonicidade desses textos aqui é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus e que inspirou a composição desses livros. Pois bem, o Senhor Jesus, numa discussão com os fariseus, ele, falando acerca da hipocrisia dos fariseus, compara eles aos seus pais que haviam perseguido os justos, os profetas e os justos. E ele fala que será vingado desde o sangue
do primeiro justo, Abel, que se encontra aqui no livro de Gênesis. Aí passando todas as demais escrituras na organização da Bíblia hebraica, temos que Jesus fala, será vingado desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de um sacerdote chamado Zacarias. E quando Jesus menciona esse sacerdote Zacarias, não está se referindo a um dos 12 profetas chamado Zacarias, mas a um sacerdote, Zacarias, que é mencionado no segundo livro das Crônicas, que é o último livro aqui da organização da Tanakh. Então Jesus citou de uma forma indireta toda a Bíblia, porque ele cita desde o justo que está presente em Gênesis até o que está presente no último livro que fecha o cânon da organização hebraica, né, a Tanakh, o livro de Crônicas. Então com isso vemos uma informação, né, vemos uma ilustração importante acerca da canonicidade de todo o texto sagrado, que Jesus cita ela como uma conjuntura completamente inspirada. Então continuando na nossa visão aqui acerca da diferenciação entre um livro e outro, o conjunto de livros que estudaremos agora, ele é composto aqui por esses livros, né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aqui está dentro do conjunto dos profetas anteriores da Bíblia, a Tanakh, né? A Bíblia hebraica, o Nevi'im. E a partir daqui, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, estão presentes aqui nos livros históricos da organização da Tanakh no Ketubim. E Esther está, na verdade, presente no conjunto de livros chamado Megiló, né, no Ketubim também, na Bíblia hebraica. Na continuidade, temos nossos poéticos, conforme já foi ilustrado, né, o que para eles somente esses três são poéticos, e os dois também estão dentro do conjunto de livros do Megiló. E os nossos livros proféticos, e aí contamos Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então temos os 16 livros que compõem o conjunto dos livros chamados proféticos na nossa organização de Bíblia, tá ok? Então vemos aí a diferenciação entre uma Bíblia e outra, mas sempre ressaltando que em questão de conteúdo permanece a mesma quantidade de conteúdo. O que muda é a organização dos livros, a junção de alguns livros e a localização deles dentro do texto, né, dentro da organização bíblica. Aqui contam 24, aqui contam 39, mas tem o mesmo conteúdo exatamente pelo fato dessa organização ser diferenciada. Tá ok? Então, entrando já agora na questão mesmo dos livros históricos, temos aqui as seguintes informações importantes. Conforme já vimos em sessões anteriores, o arranjo dos livros da Bíblia hebraica é diferente do arranjo da Bíblia cristã. Além disso, a classificação dos livros da Bíblia hebraica também é diferente da que conhecemos da Bíblia cristã. O Pentateuco, Torá, lei e instrução, relata os atos de Deus desde a criação até a fronteira de Canaã, mas a história do povo eleito não para por aí. Sua continuação está na segunda divisão da Bíblia hebraica, nos livros chamados os profetas, subdividido em profetas anteriores e posteriores. Os profetas anteriores constituem 4 livros: Josué, Juízes, Samuel, depois dividido em 1º e 2º Samuel, e Reis, depois dividido também em 1º e 2º Reis. Seu registro das atividades divinas cobrem quase 7 séculos, desde o chamado de Josué até a libertação de Joaquim. Então aqueles livros que eram qualificados como profetas anteriores na divisão chamada Nevi'im, na Tanakh, na Bíblia hebraica, serão analisados por nós aqui na divisão de livros chamada históricos, tá ok? Então tanto esses livros que foram enumerados aqui, né, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, como também 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá, okay? Então esses livros serão por nós analisados aqui dentro desse conjunto dos livros históricos. Na Bíblia cristã, os livros do Antigo Testamento estão divididos em 4 grupos: lei, história, poesia e profecia. Essa divisão é chamada também de Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Os livros históricos constituem a segunda divisão do Antigo Testamento, que começa com Josué e termina com Esther, naquela divisão que fazemos dos nossos textos
na organização que recebemos aí como tradição, né? Desde a Bíblia Vulgata e da Bíblia Septuaginta. Começa com Josué e termina com Esther. Chamam-se históricos, porque em seu conteúdo predomina a história do povo do pacto. Esses livros narram a conquista de Canaã e o estabelecimento de Israel nesse país, seu posterior florescimento, decadência e queda. Relatam também o cativeiro babilônico e a restauração do povo à Palestina. Então, tratando disso aí, nós vimos já a divisão que é feita entre uma Bíblia e outra, a diferenciação na organização, e vemos também o caráter desses livros. Esses livros são denominados históricos porque estão relacionados com as narrativas que tratam acerca do desenvolvimento do povo na terra. Desde do texto, conjunto de textos herdados de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros, que se responsabilizam pela narrativa desde os primórdios até as fronteiras de Canaã, né, com a libertação do cativeiro, a travessia do mar, peregrinações, Monte Sinai e até as fronteiras de Canaã. E já em Deuteronômio é transmitida a autoridade, o poder de Moisés para Josué, o seu auxiliar principal. Então Josué, assumindo essa autoridade, vai ser incumbido por Deus de introduzir o povo na terra de Canaã. E com esta responsabilidade assumida pelo servo de Deus, temos aí agora o conteúdo dos livros históricos. Os livros históricos vão tratar de todo esse trâmite, toda essa situação. Desde Josué, as campinas de Moabe ainda, recebendo a autoridade, passando o Jordão, começando as batalhas de conquista, os problemas que teve, os milagres, né, as dificuldades pelas quais passou, e entrega já ao livro na questão da narrativa dos juízes, a terra já, o povo já introduzido na terra, mas a terra não conquistada por completo ainda, bem como a nacionalidade do povo ainda não formada de uma maneira homogênea, um povo heterogêneo, dividido em tribos que compartilham simplesmente algumas coisas em comum, como a questão da genealogia, né, a questão do parentesco e do culto a Javé, que em alguns momentos vai ser abandonado ao longo da história, o povo vai cair em desgraça e vão ser levantados personagens importantes para trazerem libertação, chamados juízes. Então, com isso aí nós vemos, só com esse pequeno exemplo, a continuidade histórica da qual vai tratar esses livros. Por isso que esses livros estão neste lugar, nesta organização, com esta lógica. Continuidade histórica desde Moisés, continuando até, como ele fala aqui, até a ascensão, né, o desvio do povo em relação ao culto a Deus, a queda, a degradação, o cativeiro, a restauração, a volta do cativeiro, né, com os últimos livros lá com Esdras e Neemias. Então é isso que ele vai tratar aqui, ele vai focalizar a continuidade histórica dessas narrativas. Então narra a conquista de Canaã, estabelecimento da terra, quebra do pacto, cativeiro babilônico e restabelecimento na terra. Um dos temas mais importantes aqui dos livros históricos. Os livros, mencionando aqui de novo, toda essa narrativa vai ser coberta pelos livros de Josué, Juízes, Ruth. O Ruth é contemporânea de Juízes, nós vamos ver isso em outro quadro aqui. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Até aqui temos a história desde a conquista de Canaã até a época próxima do cativeiro. Aqui temos a narrativa, por exemplo, acerca da queda, primeira queda de Israel para a Síria, né, as 10 tribos, depois a queda de Judá diante de Nabucodonosor para a Babilônia. Daqui para frente temos livros escritos pós-exílio, o retorno do cativeiro. 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias. Esther foi escrito no período de Esdras, é contemporâneo a Esdras e trata da vida do povo lá no cativeiro ainda, só que em terras da Pérsia, tá ok? Então vamos analisar tranquilamente aqui o desenvolvimento histórico desses livros. Os judeus chamam esses escritos de proféticos, e aí vimos aquela organização lá da Tanakh, que coloca estes livros aqui dentro da organização de livros que eles chamam de proféticos. Profetas anteriores, inclusive. Os judeus chamam esses escritos de proféticos, pois o principal objetivo deles é declarar a forma como a palavra de Deus se cumpriu em Israel. Com isso temos um texto muito interessante aqui, ó, Históricos ou Proféticos, página 39. Página 39.
Porque os judeus dão o título de proféticos aos livros que os cristãos chamam de históricos? Há duas razões possíveis. Em primeiro lugar, a tradição hebraica atribui a profetas a composição destes livros. Em segundo lugar, o objetivo principal dos escritos não é tanto ensinar a história de Israel, tal como ela foi, mas sim a forma pela qual a mensagem de Deus entrou na vida da nação. Ou seja, os historiadores escrevem ou escreveram, sempre guiados por um fim doutrinário e inspirados na lei e nos profetas. Apresentam a história de Israel desde o ponto de vista profético. Os profetas não se limitavam a predizer o futuro, mas declaravam aos seus contemporâneos o que Deus exigia de seu povo, e interpretavam o passado, o presente e o futuro à luz dos propósitos divinos. Revelavam o significado religioso dos acontecimentos e das situações de sua época, principalmente, né? Assim como os profetas e os escritores dos livros históricos se interessavam mais em interpretar a história do que em registrá-la. Sua motivação era dar ensinamento e edificação aos seus leitores. Vemos aí o caráter da historicidade praticado por esses escritores. Então, não é qualquer tipo de história. Não é uma história vinculada a objetivos, muitas das vezes, adotados por outros historiadores de outras nações, ou pela história acadêmica de hoje, que, por exemplo, tem um foco nos personagens que são mais relevantes com relação à história mundial. Então, por exemplo, quando um historiador comum que vai compor um manual de história vai elencar os fatos relevantes, ele quer principalmente tratar acerca dos personagens que foram importantes para a história mundial, que se relacionaram, que interferiram na história nacional, mas também com um relacionamento, uma conexão com a história mundial, o que não é uma preocupação dos historiadores bíblicos, porque, voltando sempre à mesma questão, a Bíblia tem um propósito, e o propósito da Bíblia é a redenção da humanidade, é estabelecer o vínculo entre o homem e Deus novamente. E para isso ele traz alguns recursos, ele lança a mão de alguns recursos que vão ser úteis para alcançar este objetivo. Mas quando a Bíblia trata de história, ela não o faz com o mesmo objetivo de um historiador. A história é só mais um dos recursos, é secundária. A questão histórica aqui, de fato, é secundária. A história trazida a lume aqui pela Escritura Sagrada, ela tem mais um fim de redenção do que de registro histórico. Tanto que os historiadores da Bíblia Sagrada, para os judeus, são chamados de profetas. Por que chamados de profetas anteriores? Porque, de fato, na atividade de registro que eles fizeram da história, o caráter desses escritos é muito mais profético, porque o objetivo buscado por esses escritores é demonstrar como a palavra de Deus se cumpriu no povo. Quando o povo foi obediente, Deus prosperou. Quando o povo foi desobediente, veio a punição, veio o castigo. Quando o povo clamou, veio a libertação. Quando a palavra de Deus foi lançada, ela teve cumprimento no meio do povo. E aí, para mostrar o cumprimento, ele dá importância a alguns personagens que para a história geral foram insignificantes, mas foram muito significantes no sentido de demonstrar o cumprimento da palavra de Deus no meio do povo. Por exemplo, na continuidade aqui, ele fala: não tinham esses autores o propósito de glorificar o seu povo ou seus grandes líderes, como acontecia com os escritores egípcios e babilônios. E ele fala aqui, dá um exemplo muito importante acerca de Onri e Acabe, dois reis de Israel. Onri, pai de Acabe. E Onri, que é mencionado de uma forma muito abreviada na Escritura Sagrada pelos historiadores bíblicos, ele recebe um grande espaço, por exemplo, nas narrativas dos anais encontrados pela arqueologia nas terras da Síria, no tempo de Senaqueribe. Ele é tratado como um grande monarca de Israel, que fez assim grandes obras muito importantes em Israel, de tal modo importantes que foram conhecidas por povos de outros lugares, de lugares distantes. A Assíria, por exemplo, que futuramente vai ser a nação que vai dominar, vai exilar e vai destruir com a nacionalidade de Israel as 10 tribos do norte, somente restando Judá e Benjamim ao sul.
Mas antes desses fatos, Honre é considerado um dos grandes monarcas. Tudo bem, então para a história geral ele é relevante, mas para a história bíblica, os seus feitos são quase que irrelevantes, tanto que são mencionados de uma forma abreviada. Em vez do historiador bíblico dar grande relevância a esse personagem com importância histórica, ele prefere falar da viúva de Sarepta. Ele prefere falar de Elias, o Tisbita, que aparece do nada, não é falado a genealogia dele, nem nacionalidade, né, nem de onde ele veio, origem, de qual cidade de Israel ele veio. Não é falado nada acerca da sua formação, acerca da sua vida pessoal, desenvolvimento da sua vida, nada. Ele aparece do nada e depois desaparece também. E a Bíblia dá espaço às narrativas que tratam acerca de Elias, que falam acerca da viúva de Sarepta, que falam acerca de outros personagens, por exemplo, a viúva que ajudou Eliseu, acerca de Geazi, acerca de Eliseu. Personagens que para a história geral são irrelevantes, mas que para o historiador bíblico inspirado pelo Espírito Santo ganham relevância no sentido de serem histórias edificantes. E outro caráter que ele acaba de mencionar aqui, diferenciando a história de Israel da história história secular, a história dos povos pagãos, por exemplo, egípcios e babilônicos, é que esses outros povos egípcios, babilônicos, fenícios, assírios, gregos, romanos, elencam seus heróis e muitas das vezes as suas narrativas que tratam acerca desses heróis os glorificam e os colocam quase que como personagens perfeitos. Não completamente perfeitos, porque vemos, por exemplo, na religião, nas narrativas, nas mitologias gregas e romanas, os seus personagens têm características defeituosas, vícios, mas em muitos casos, muitos heróis nacionais são pintados como figuras quase que mitológicas, figuras com quase um nível total de perfeição, o que não acontece na tratativa dos historiadores em relação aos seus personagens, em relação aos personagens históricos dos quais fazem o registro. Então, quando o historiador, inspirado pelo Espírito Santo, que compõe esses livros que estão nesse conjunto, falam acerca de Davi, eles falam de Davi como um grande rei, de fato, como um grande conquistador, como um homem de Deus, mas eles também apresentam os graves defeitos de caráter de Davi, as suas falhas, seus defeitos de caráter, suas fraquezas, como ele padeceu por isso, quanto ele sofreu. Então, o historiador comprometido com a inspiração do Espírito Santo, ele traz sobre os seus personagens um caráter que mostra toda a sua realidade, toda a sua humanidade, e mostra suas necessidades. Não deixa de louvá-lo como um herói nacional, mas também não omite os seus defeitos e os seus erros, e isso para mim é uma das maiores, das mais fortes características da autenticidade, da veracidade dos escritos históricos do Antigo Testamento, que mostram aí toda a realidade factual do personagem. Então Davi, Salomão dito mais sábio, mas mesmo assim não deixa de mencionar que Salomão foi após os deuses das suas mulheres. Então mostra aí que os personagens têm uma vida real. Perfeito é Deus. Perfeito é Deus. É isso que os historiadores se comprometem a asseverar com a sua atividade. Perfeito é Jeová. Os servos de Jeová são eivados de imperfeições. Eles têm muitos defeitos. São homens de Deus. E enquanto submissos à palavra, a palavra de Deus se cumpre na vida deles e traz vitória ao povo de Deus através deles. Mas quando falham, também recebem o castigo, independentemente de quem sejam. Monarcas, pessoas comuns, pessoas famosas ou não. O historiador bíblico está completamente comprometido com a verdade. É isso que é muito interessante observarmos nos livros históricos do Antigo Testamento. Diferentemente das histórias do Egito e Babilônia, os autores hebreus narram histórias que demonstrem o cumprimento da palavra de Deus. Então esse é o principal objetivo, não é simplesmente registro, fazer registro de histórias, mas principalmente demonstrar por meio da história o cumprimento da palavra de Deus. E aí temos na composição dos livros, desde os livros de Josué até o último livro, que inclusive vai ser o fechamento de todo o cânon
toda a composição de livros do Antigo Testamento em Esdras, temos a colaboração de alguns historiadores que produziram seu material, produziram seu conteúdo. Esse conteúdo ficou disponível e quando do retorno do cativeiro houve a grande organização da Tanakh como um livro fechado, um cânon fechado, esses escritos forneceram subsídio para que os cronistas, os escribas, pudessem organizar, inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo, organizar todo o cânon do Antigo Testamento e o fechamento dele com o último profeta, Malaquias, que profetizou já na época de 400 a.C. Então, voltando um pouquinho aqui, temos aqui, como já mencionei, esses primeiros, o que é chamado profetas anteriores na Tanakh, aqui também são os primeiros historiadores e os historiadores antes do exílio da Babilônia. Os outros historiadores que na Bíblia, na Tanakh, figuram sim entre os livros históricos deles, são também personagens que escreveram depois do exílio. E esse material aqui é principalmente a responsabilidade de Esdras, um dos maiores personagens aí pós-exílico, um sacerdote, um grande sábio, um escriba, e que, conforme a tradição, é responsável pela organização que foi dada a toda a Tanakh. Então temos a Torá, que já era um elemento pronto na época de Josué, a Tanakh, os 5 livros de Moisés, a Torá, aliás, os 5 livros de Moisés. E aí, com o decorrer da história, temos a produção destes livros aqui: Josué, Juízes, Samuel e Reis, até o período antes do cativeiro. Então, quando eu vou falar ali daqueles subsídios de livros, de historiadores que produziram material que ficou disponível, temos que entender o seguinte: a Torá estava pronta, os 5 livros de Moisés. Estes livros foram sendo compostos ao longo da história. Nós vamos ver os períodos de uma forma bem clara mais adiante. Esses livros foram sendo compostos ao longo da história. Chegada esta época aqui, temos a época do cativeiro babilônico. Então até aqui temos alguns historiadores que deixaram material pronto. Forneceram material para quê? Após o exílio, com esses personagens aqui, na Tanakh eles são inclusive colocados no final, né? Após o exílio, com esses personagens aqui, principalmente Esdras, encabeçando aqui a responsabilidade sobre os escritos, temos o material fornecido por esses historiadores, temos o Pentateuco completo, e ele vai organizar agora estes livros, vai montá-los, né, vai colocá-los nessa organização, né, inclusive com os demais escritos também fornecidos, os escritos dos profetas, os demais profetas, né, e os escritos de sabedoria do povo de Israel, tá ok? Então vamos analisar o subsídio fornecido pelos historiadores que estavam presentes na época de Esdras. Vamos ver aqui a autoria dos livros. Então temos História de Davi, escrita por Samuel. Vamos ver aqui primeiro o texto na página 40, que vai nos explicar bastante aqui. O nome dos livros históricos, na maioria das vezes, apresenta seu personagem principal. Então preste atenção nisso. E não exatamente o seu autor. Então ele é nominado com o nome daquele personagem porque aquele personagem é abordado naquela história, mas não necessariamente ele tenha escrito aquela história. Ele seja o responsável por escrever de fato aquela história. Mas o escriba que colheu aqueles relatos e deixou pronto esses relatos, deu a esse relato, esse material produzido, o nome daquele personagem, porque é o personagem principal daqueles relatos. Então é isso que nós temos que começar a entender quando tratamos de livros históricos. E não é exatamente seu autor. A autoria dos livros históricos é incerta. Não se sabe exatamente quem são os seus autores humanos. O consenso geral é que eles são anônimos. Entretanto, acredita-se que foram escritos ou compilados por Josué, Samuel, Jeremias e Esdras. Então algumas sugestões de autores para esse conjunto de livros históricos. E vamos ver algumas possibilidades aqui. Além desses, temos também os cronistas, que oficialmente eram encarregados de relatar os fatos históricos para registro oficial. E aí temos alguns cronistas importantes aqui,
que mencionados no texto sagrado, que eles trabalharam desta forma, que eles exerceram este ministério e forneceram subsídio para a elaboração do conjunto dos livros históricos e a montagem deles já na época de Esdras. Na época de Esdras não é que eles foram escritos, eles foram escritos na época de seus personagens, mas eles foram organizados na época de Esdras, e na época de Esdras foi composto os livros, por exemplo, de Esdras, Neemias, Esther já estava pronto na época dele, e Crônicas, né? Então na época são livros contemporâneos deles. Então temos aqui, por exemplo, o livro de Crônicas, um livro escrito na época de Esdras, que tem a intenção de recontar todo aquele contexto histórico produzido ao longo do tempo até a época anterior ao cativeiro. Por isso que o livro de Crônicas, ele menciona esses personagens aqui, é como que um certificado de autenticidade. Ele fala, olha esse relato que eu estou colocando aqui, neste livro, o livro de Crônicas, escrito depois do exílio, ele na verdade foi escrito por Samuel, ele foi escrito por Natã, ele foi escrito por Gade, que são personagens antes do exílio, e que deixaram esse escrito pronto, e chegou às minhas mãos, e agora eu organizo ele desta forma aqui dentro do contexto histórico. Então fazendo uma recontagem, uma reescrita de toda a história de Israel. Então a história de Davi foi escrita por Samuel, Natã e Gade. Isso está em 1º livro de Crônicas 29. Então, lá em Crônicas, depois do exílio, ele dá a referência. Olha, essa história que está presente aqui foi escrita por Samuel, Natã e Gade. Então é isso que, segundo o livro de Crônicas, faz de muita relevância aí por esses relatos. Então o livro de Samuel não necessariamente foi completamente escrito por Samuel, mas Samuel, juntamente com inclusive a gente vê nas narrativas de Samuel, ele funda uma escola de profetas, né? Então juntamente com seus discípulos, eles compõem escritos que narram fatos importantes com este viés que eu já falei para vocês, esse viés de mostrar o cumprimento da palavra de Deus no meio do povo, fatos importantes referentes ao reino de Israel. O que vai se tornar a Escritura Sagrada? Aquilo que o cânon determinado pelo Espírito Santo permitir que entre para os escritos. Então o cânon quem estabelece é o Espírito Santo, que dá a medida daqueles que são sagrados e daqueles que não são importantes, não são relevantes para a edificação. Então, na época de Samuel foi produzido, Natã também contribuiu com produção de escritos, e Gade. Agora, Natã e Gade não figuram, os seus nomes não figuram na autoria. Eles forneceram subsídios e tudo isso foi colocado debaixo de um conjunto de livros chamado 1º e 2º Samuel. Para nós, 1º e 2º Samuel. Na Bíblia Tanakh, na Bíblia hebraica, simplesmente livro de Samuel. Tá? Livro de Samuel. E Crônicas faz a reescrita desses relatos históricos e dá a sua autoria. Ele não faz um plágio, ele dá a autoria. Olha, essas narrativas são de responsabilidade de Samuel, Natã e Gade. A de Salomão, por Natã, Aías e Ido, está lá em 2 de Crônicas 9:29. A de Roboão, por Semaías e Ido, 2 de Crônicas 12:15. E Baruque era o escrivão de Jeremias, somente para a gente ver como essa atividade era comum. Inclusive também no Novo Testamento, Paulo faz uso de emanuenses, que são responsáveis por registrarem no papiro, no pergaminho, mas o texto é de autoria dele. Ele narra e o amanuense registra, assim como Jeremias narrava e Baruque fazia o registro daquilo que Jeremias estava falando. Tá ok? Então esta é a forma de composição dos escritos históricos. Alguns registros históricos foram usados como base para a composição dos canônicos. Então alguns registros que não entraram para o cânon porque no seu conteúdo geral não tinha um objetivo traçado pelo Espírito Santo em relação ao cânon, que é a redenção, então contavam narrativas históricas. E por mais fiéis que tenham sido à história, não estavam alinhados com o objetivo canônico do Espírito Santo, que era a redenção. Então o Espírito Santo não tem o objetivo de contar a história, de fazer registro histórico. Ele tem o objetivo sim de que aqueles livros que entrem para o cânon falem acerca da redenção, sejam relevantes em relação à redenção do homem, ao seu encontro com Deus, né? Então temos esse versículo de exemplo aí, ó.
E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E aí a referência. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, o autor bíblico aqui, a partir do seu contexto, e isso é muito tranquilo de entender, a partir de seu contexto ele olha para a situação física, né, e diz que o sol parou, porque esse é o ponto de vista do autor. Não necessariamente de estar falando de astrofísica. Ele não está falando aqui de movimento dos astros. O objetivo dele não era esse, mas simplesmente apontar um fato vivenciado a partir da sua ótica. O Sol se deteve. Então, com o conhecimento que temos hoje, sabemos qual foi a intervenção de Deus no universo, né, para parar o movimento de rotação da Terra. Mas isso não era pertinente para esta época, não era para este contexto. Então, quem não entender isso, na verdade, ele sim torna-se ignorante. Agora, veja aqui a referência. Isso não está escrito no livro de Jasher. Então, este relato do livro de Jasher era relevante para entrar no cânon, uma vez que cumpria com o objetivo principal, que é a redenção da humanidade. O resto da narrativa de Jasher não importa. Não era importante, não era relevante para o cânon. Então, o que entrou para o cânon foi essa narrativa que foi preservada por esse personagem chamado Jasher e que se perdeu na história. A contribuição dele foi essa. Não era relevante ter um livro de Jasher, porque o restante da sua narrativa, por mais autêntica e verídica que fosse, não tinha o objetivo traçado pelo cânon, né, o objetivo do Espírito Santo, que é a redenção, que é a comunhão do homem com Deus. Então, por isso que só esse trecho foi preservado. Aí, na continuidade, a gente vê aqui como os livros históricos foram sendo escritos ao longo das épocas e com a contribuição que eles dão para esclarecimento da continuidade, né, da cronologia histórica, né, desde a época de Josué até a época do cativeiro e o retorno do cativeiro. Então, data da composição dos livros e o período histórico coberto por eles. Os livros históricos narram a história do povo de Israel, desde a entrada em Canaã sob a liderança de Josué, mais ou menos 1406 a.C., até a época de Neemias e Malaquias, mais ou menos 400 a.C. Portanto, cerca de mais ou menos 1000 anos de história. O período de mais ou menos 1000 anos coberto pelos livros históricos pode ser dividido entre eles da seguinte forma. O primeiro período, os juízes, da invasão de Canaã por Josué, 1406 a.C., até o início da monarquia de Saul, mais ou menos 1044 a.C. Esse período é narrado nos seguintes livros. Aí temos, conforme o exemplo que colocamos aqui. Então, lembrando, anterior a isso aqui, Moisés, mais ou menos em 1445, é o evento do êxodo, né, da saída de Israel da terra do Egito, onde vivia como escravo, e a peregrinação pela terra até chegar ali nas fronteiras de Canaã. Nosso relato inicia-se com 1406, porque estamos tratando de livros históricos. Então aqui, para trás disso, temos o Pentateuco, tudo aquilo que foi coberto pelo Pentateuco. A partir daqui, 1406, início dos históricos com Josué, o continuador de Moisés. Quem dá continuidade às narrativas são aqueles que estão qualificados dentro dos juízes. Então os escribas preservaram os relatos acerca da vida dos juízes e colocaram num conjunto, né, foram colocados dentro de um conjunto, e a esse conjunto de narrativas foi dado o nome de juízes. Esta época, a época após Josué. Quem dá continuidade à narrativa depois de juízes é Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, depois primeiro livro de Reis. Então Josué, Juízes, Samuel e Reis vão cobrir um período desde 1406 até 1044, aqui início da monarquia, quando vemos aqui em Samuel a eleição de Saul e primeiro Reis a continuidade do seu reinado, depois a queda do seu reinado para a substituição dele por Davi, tá ok? Então Josué a conquista, Juízes a expansão do povo na terra, né, o estabelecimento do povo na terra, Samuel o início da monarquia, Reis a continuidade da monarquia, aí chegamos já à época de 1044. Na continuidade teremos 1º e 2º Samuel, 1º Reis 1 ao 11.
1º e 2º Samuel, 1º Reis 1 a 11. Então, de Josué até Reis, 1º Reis 1 a 11, temos uma narrativa de continuidade, desde da entrada em Canaã até o estabelecimento da monarquia e a troca da monarquia de Samuel para Davi. Tá ok? Então, quando 1º Crônicas e 2º Crônicas 1 a 9 fizerem menção destas situações aqui, desses relatos, lembre-se sempre que 1º e 2º Crônicas eles foram escritos na época de Esdras. Então a composição deles não é desta época aqui, é da época de Esdras e Neemias. Agora, eles estão colocados aqui por quê? Porque eles fazem menção a esta história, que ocorreu entre 1406 e 1044. Eles estão nesse conjunto porque eles fazem menção a essa história. Eles recontam essa história. E principalmente, o que eles fazem mais importante, dão para nós os referenciais dos autores, de alguns dos autores, que forneceram os seus escritos para compor esse conjunto de livros aqui. Então eles estão aqui porque eles mencionam essa história, mas a composição deles é da época de Esdras e Neemias. Segundo período, Reino Unido. Do início da monarquia, em 1044, até a divisão do Reino Unido em 2 estados, Reino de Israel ao norte e Reino de Judá ao sul. Aqui já está enquadrando já a divisão dos reinos, né? Os livros que narram esse período são 1º e 2º Samuel, 1º Reis 1 a 11, 1º Crônicas e 2º Crônicas 1 a 9. Então, na continuidade, teremos aqui o reino já começa a narrar acerca do reino dividido. Aqui dá continuidade, as narrativas acerca do reino dividido. Aí aqui nessas narrativas teremos a deportação das 10 tribos do norte de Israel para a Síria e a substituição com a vinda de um povo estranho para aquela região. Com a mistura do remanescente de israelitas que vão permanecer lá com este povo estranho, vai dar a origem à raça dos samaritanos. Samaritanos que vão ser odiados pelos judeus. Então aqui teremos a deportação de Israel pela Síria e teremos o cativeiro também de Judá. Então até aqui são livros anteriores ao cativeiro. Estão tratando aqui até a época anterior ao cativeiro. O cativeiro acontece nesta época aqui. O cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel é em 700 e pouco. Então, 1º Reis 12 a 22, né, e 2º Reis, tratando acerca do reino dividido e o cativeiro de Israel, depois o cativeiro de Judá. 2º Crônicas está aqui, 10 ao 36, porque está mencionando esse período. Composto também nesse período aqui. E aí teremos a terceira divisão, pré-exílico, da divisão do Reino Unido, 931, até o exílio babilônico, 536. Ok? Esse período está narrado em 1º Reis, capítulo 12 a 22, 2º Reis e 2º Crônicas, os capítulos 10 ao 36. Esse período é chamado pré-exílico, porque ele precede o cativeiro do reino de Israel pelos assírios e de Judá pelos babilônicos. Nesse período, os dois reinos passaram por muitos altos e baixos, aspecto político, econômico, religioso, vivendo às vezes como um reino independente, às vezes como um reino vassalo. Vassalo é um reino que presta contas a outro, ele não tem total independência. Esse é também o glorioso período do profetismo israelita. Então, outra coisa que temos que abordar, vamos ver na introdução aos livros proféticos, dentro desse grande período aqui, enquadrado principalmente a partir de Samuel, temos o desenvolvimento da história dos profetas. Então aqui temos o desenvolvimento da história dos profetas maiores e profetas menores, até a chegada aí dos profetas que também estão dentro do período do cativeiro, né, com Jeremias, que já nesse período aqui começa a profetizar acerca do cativeiro, Ezequiel, que está dentro do cativeiro, Daniel, que está já dentro desse período aqui. Então, quando estivermos analisando os profetas, temos que ter a noção que eles estão enquadrados dentro desse grande período aqui, abordado por esses livros. Quarto período é pós-exílico, do retorno do exílio, 536, ao silêncio profético em 400 a.C. Esse período é narrado por Esdras, Neemias e Ester. Ele é marcado pela volta dos judeus do cativeiro, que durou 70 anos, pela reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Então, muito relevante é sabermos que estes livros aqui, escritos antes do cativeiro babilônico,
ficaram como subsídio, né, ficaram prontos e chegaram às mãos de Esdras, desse período aqui, 586 a 400. Então Esdras, quando retorna, primeiro Zorobabel, depois Esdras. Esdras retorna, restabelece o culto e começa a produção não de escrita desses livros, como a alta crítica textual muitas das vezes quer alegar que Esdras inventou esses escritos aqui. De forma alguma, Esdras, com as narrativas de Esdras e os escribas a ele subordinados, com as narrativas de primeiro e segundo Crônicas, e as referências que eles dão, aqueles historiadores que eu mencionei atrás, ele mostra que esses subsídios aqui de livros estavam prontos e foram fornecidos a ele. E ele, na sua época, os organiza, né, todos organiza dentro do Ketubim, né, do Nevi'im, o Nevi'im, os profetas anteriores, profetas posteriores, e depois o Ketubim, que tem a participação inclusive de escrito dele. Então as crônicas recontam essas histórias, dão um referencial delas, né, também são compostas nesta época, na época de Esdras, né, dão um referencial delas e também recontam a história, né, reescrevem todo aquele contexto histórico. E Esdras produz o livro, atribuído a ele. Neemias também produz escritos, e Esther já estava pronta, né? O livro de Esther já estava pronto, e Esdras inclui ele no cânon. Na época de Esdras, também alguns profetas vivem, os profetas pós-exílicos. E aí temos principalmente Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias, que estão profetizando acerca da reconstrução dos muros, acerca da reconstrução do templo. Ageu bate muito nessa tecla da reconstrução do templo. Zacarias fala muito do aspecto do culto, né, do esfriamento espiritual do povo e tentando trazer o povo a um ânimo, a um fervor, né, espiritual, alertando a eles que foi esse tipo de comportamento que levou os pais deles ao cativeiro, e também apontando muito para a vinda do Messias, né, o livro de Zacarias. E finalmente o livro de Malaquias, contemporâneo de Esdras e Neemias, em 400 a.C., é considerado por eles o último escrito sagrado. As profecias de Malaquias são consideradas por Esdras como a última voz profética. Então Esdras inclui no cânon por ele organizado já, lembrando que o Pentateuco já estava pronto, já era um conjunto de livros pronto. Ele organiza esses livros aqui no cânon, reconta a história em crônicas, compõe os livros dele, inclui Esther, e finalmente quando Malaquias encerra sua profecia, ele inclui Malaquias e fica estabelecido o cânon, como tendo sendo escrito entre 1445 a.C. com o Pentateuco de Moisés até 400 a.C., tá ok? Até 400 a.C., na época de Esdras, com a profecia de Malaquias, que encerra o conjunto dos livros canônicos, tá certo? Então só no período dos livros históricos temos pelo menos 1000 anos de narrativa. Encerrando, conteúdo dos livros. Os livros históricos narram fatos seletivos do relacionamento do povo de Israel com Deus, com seus dirigentes políticos e com os povos vizinhos. A história contada nesses livros é obviamente uma seleção de fatos, pois todo o registro histórico seria por demais extenso e cansativo ao leitor. Então é narrado o que é pertinente, o que é importante para a salvação. Deus, através dos autores inspirados, escolheu os fatos mais importantes da história para que nos revelasse seu amor, poder, caráter e propósito. Os textos que servem desta forma compõem o cânon histórico, tá ok? A ênfase nas bênçãos da obediência e nos castigos e juízos pela desobediência. Então, são os propósitos buscados pelo autor, né? Pelo autor nesses livros. O propósito é esse. O propósito é buscar a edificação do povo. E aí alguma coisa ainda sobre cronologia, só para mostrar que a composição dos livros não necessariamente era feita seguidamente. Um autor só ia produzir quando o outro encerrasse. Isso é ilusório. Alguns livros foram compostos conjuntamente. Então temos as narrativas de Josué, o início, né, daquilo que é a narrativa histórica. Na época dos juízes, quando se estavam produzindo os relatos acerca dos acontecimentos dos juízes de Israel, também conjuntamente estava acontecendo a história narrada em Ruth.
Então foi guardado o registro de Ruth, né, foi preservado, e era contemporâneo de Juízes, mais ou menos 1300 ou 1100 antes de Cristo. Então você vê, eram de épocas, eram da mesma época, né? Eram da mesma época, eram contemporâneos, uma narrativa contemporânea. Segue aí as narrativas de Samuel, Reis, Crônicas, que é já pós-exílio, né? Antes do exílio, pós-exílio. Crônicas, e na época de Esdras, Esther também era contemporânea, entre 465 e 330 a.C. Então, enquanto Esdras está realizando a sua obra de restauração, né, da religião e a organização do cânon sagrado, não a composição de todo o cânon, a organização. E ele vai trabalhar também com parte da composição no que diz respeito a Crônicas, Esdras, né, e Neemias vai compor seu relato na época dele. Contemporâneo a ele temos Esther, vivendo na corte da Pérsia, né, e passando por aquelas situações, aquela perseguição, e vivendo a intervenção divina, né, o milagre de Deus, e foi contemporâneo a Esdras, e depois foi incluído por ele no cânon, né, através de escribas que vieram da região da Pérsia, migraram para Israel, trouxeram o conteúdo, e o Espírito Santo de Deus mostrou que era canônico, e por isso foi inserido no cânon sagrado. Agora, só para termos uma noção, encerrando agora, é o palco onde se desenvolveu a composição dos livros históricos. Então temos aqui, ó, na região sul, o que o mapa não está mostrando aqui, indo para nessa direção, teremos o Egito, aqui, Monte Sinai abaixo, e Egito nessa direção. Com a entrada do povo, né, com Josué, temos a peregrinação que vem até as campinas de Moabe, quando Moisés compõe o Deuteronômio, passa a autoridade a Josué, e Josué invade a terra cruzando o Jordão, o milagre de abertura do Jordão. A destruição de Jericó, de Ai, né, essas cidades que foram sendo tomadas. Com a entrada do povo na terra, essas divisões que estão marcadas no mapa aqui foram determinadas por Moisés, né? Deus inspirou Moisés a de antemão estabelecer estas divisões aqui. Então, após a entrada e a tomada da terra, o povo tem que se responsabilizar agora por se estabelecer nas regiões pré-determinadas por Deus através de Moisés. Então temos aí com o próximo movimento da tomada dessas regiões por cada uma das tribos, né? Primeiramente as tribos entraram conjuntamente aqui no território leste do Jordão, conforme determinado por Deus. Depois essas tribos que receberam essa herança aqui a oeste do Jordão se estabeleceram lá. O período que trata desse estabelecimento é Juízes. Então Juízes fala das perseguições, fala de quando o povo obedecia a Deus, de quando o povo desobedecia, de quando o povo caía cativo de povos estrangeiros. Temos aí Edomitas, Moabitas, Amalequitas, Amonitas. Temos diversos povos que vão invadir Israel, tomar Israel de assalto, saquear, né, tentar estabelecer seu domínio sobre Israel, os sírios, né. Então, Juízes narra principalmente o decorrer da história que vai mostrar como Israel se estabeleceu na terra e como Israel se torna um povo, né, um povo unificado. E aí, continuando as narrativas, Samuel vai mostrar como esse conjunto de tribos separadas vai se organizar agora debaixo de uma monarquia. Como que eles vão se tornar uma monarquia. E depois na continuidade teremos reis mostrando a mudança da monarquia, né, de Saul para Davi. Então este é o palco histórico onde se desenvolveu os livros deste conjunto da Bíblia Sagrada, os livros históricos, tá ok? Então na continuidade depois vamos ver comentários específicos acerca de cada um dos livros.